Pai, nós queremos abençoar a vida desse casal, te pedir que o Senhor continue fluindo através da vida deles, que nós queremos realmente entregar a vida de cada um deles, para que o Senhor possa se manifestar através deles na nossa vida. Nós queremos declarar que nós os abençoamos e queremos declarar que estaremos atentos a tudo que Deus quer falar através da vida deles. Muito obrigado por esse tempo precioso que o Senhor separou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Graças e paz aos irmãos. O assunto escolhido para nós debatermos hoje aqui, ou pelo menos compartilharmos com vocês, é algo que, infelizmente, é uma realidade muito crítica na nossa sociedade, mas é muito pouco falado, muito pouco trabalhado. E pouca gente sabe, talvez, que setembro é o chamado mês amarelo, que é o mês da prevenção ao suicídio. Isso foi estabelecido pela Organização Mundial de Saúde e dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E uma das maiores preocupações que hoje a Organização Mundial de Saúde tem é porque tem sido observado que a taxa de maior crescimento de suicídio está na faixa etária de 15 a 29 anos de idade. Ainda não é, e tomara que não seja, né, a faixa etária com maior índice de suicídio. Hoje, para vocês terem uma ideia, no Brasil, os indígenas estão se matando mais do que qualquer um, se suicidando muito mais do que qualquer segmento da nossa sociedade. Mas a taxa de crescimento entre jovens e adolescentes é algo assim realmente absurdo. E isso é pouco falado em termos de políticas públicas, é pouco debatido, o assunto é delicado. E hoje, então, nós vamos fazer algumas colocações para vocês aqui relacionadas a isso. Quem é que conhece esse personagem aí? Ou conhecia, né? Souberam que em março desse ano ele cometeu suicídio? Alguém chegou a ler a reportagem, procurou saber por que ele fez isso? Tem alguma ideia? Esse camarada aqui, famosíssimo, já escutei o som que ele produzia, né? E tem alguns vídeos no YouTube muito bons, de algumas músicas muito interessantes dele. Um jovem assim, em plena, né, do momento assim, muito bom de fama, de conhecimento, divulgação, mas apesar da pouca idade e apesar do status que ele tinha na sociedade, principalmente no campo da música, ele tinha uma questão pessoal que era em busca de um significado para a vida. Um rapaz novo, bonito, né, famoso, talentoso, mas ainda assim se sentia vazio, estava faltando alguma coisa na vida dele. E aí então começa aquele envolvimento com álcool, com drogas, depressão, não suportou e acabou então cometendo suicídio. No ano de 2017 eu vi, isso foi filmado, né, o pessoal filmando um prédio altíssimo de um condomínio antigo que tem lá na Barra da Tijuca, um bairro de classe média alta da praia, e a menina na beira da janela, pronta para pular, o pessoal pedindo, pelo amor de Deus, não faça isso. Ela foi, se jogou do 12º andar, isso foi filmado, mandaram para mim, para que eu pudesse ver isso, até porque eu trabalho com essas questões, falo sobre isso, e teve, na ocasião, muitos outros casos. E aí você pega alguns dados da Organização Mundial de Saúde, o que você vai encontrar lá? É um destaque com relação, são mais de 800 mil mortes por ano em relação ao suicídio, mais de 800 mil. Em dados oficiais, 800 e poucas mil mortes por ano no mundo, sendo que já acredito que isso já passou há muito tempo em mais de 1 milhão de pessoas. É a segunda maior causa de morte entre os jovens, na faixa etária de 15 a 29 anos de idade. É uma coisa assim absurda. Outra coisa que é destacada aqui, a cada 40 segundos no mundo, uma pessoa morre por suicídio. E a cada 3 segundos existe uma tentativa de suicídio. Então, pensa bem aqui, em questão de 1 minuto, quantas pessoas tentaram se matar no mundo? É uma coisa assim, estratosférica, absurda. E vocês terem uma ideia também, para cada suicídio cometido, houve pelo menos 20 tentativas.
não tiveram êxito, não foram, tiveram sucesso naquilo que tentaram, mas acontece isso aí. É uma realidade muito, muito forte e dolorida. Quando a gente vem aqui para o Brasil, entre os jovens, é a quarta maior causa de morte na juventude, sendo que, se você separar rapazes e moças, você vai ter então terceira maior causa de morte para os rapazes aqui no Brasil e a oitava maior causa de morte para as mulheres. Quando você junta os dois, isso se transforma na maior causa de morte entre os jovens no Brasil. Por ano, o que se tem registrado já numa média de longa data, são mais de 11 mil mortes por suicídio aqui no Brasil. Isso dá uma média aí de 32 mortes por dia. Aí aqui vale um parênteses, né? Esses dados são os dados oficiais, mas quem trabalha nessa área, né, principalmente o pessoal da área psiquiátrica, eles entendem que, primeiro, que os dados ainda não são tão precisos, por causa dos problemas de subnotificações referentes a esses dados aí. E outra coisa, eles acreditam que é pelo menos de 3 ou 4 vezes mais do que está sendo publicado. Ou seja, se numa realidade oficial é dito 32 mortes por dia, na realidade muitos acreditam que isso passa de 100. Mas isso não é divulgado. Exemplos: alguém se matou, né? Pegou o carro lá e tal, e se jogou no penhasco, se jogou contra um outro veículo, morreu. Aí como é que é a notificação feita desse óbito? Fulano morreu por acidente de carro. Alguém utilizou uma arma e tirou a vida. Não, acidente com arma de fogo. Não se fala sobre suicídio. E daqui a pouco a gente vai ver a razão disso aí, né? Ainda no Brasil, a maior tentativa de suicídio está relacionada às mulheres. As mulheres tentam se matar mais do que os homens. Entretanto, os homens são muito mais eficientes nessa tentativa. Eles conseguem ter um índice maior de eficiência do que as mulheres, embora as mulheres tentem se matar muito mais vezes. Material utilizado: envenenamento, intoxicação, né? Ingerir esses materiais, objetos pérfuros cortantes, enforcamento, armas de fogo, está citado ali. E aí chama a atenção também que o maior índice de suicídio está relacionado a gente solteira do que aos casados. Há no meio dos casados, mas há muito mais no meio dos solteiros. Outra coisa aqui, apenas um dado que eu vou pular para a gente enfatizar outras questões, né? Enforcamento, intoxicação exógena, arma de fogo e outros meios utilizados aí. Bom, o que a Organização Mundial de Saúde entende com relação ao suicídio? Primeiro, é um grave problema de saúde pública. E na perspectiva dela, o que ela cita aqui? O indivíduo, muitas vezes acometido de um transtorno mental, vamos supor, uma depressão, que tem grande influência nesse processo, ele acaba perdendo muito da sua vida, da sua vivência, do seu prazer de viver, da sua alegria. Então, são os anos potenciais de vida perdidos. Então, se torna um caso de saúde pública. O problema da dor, seja psíquica, né? Seja física, de todo o transtorno que envolve a pessoa e a família. Ainda, o desconforto que isso causa na família, o impacto que isso causa na família, também o impacto que isso causa na sociedade. Então, para a Organização Mundial de Saúde, suicídio é um problema de saúde pública, né? E para eles, prevenção é uma prioridade. Por isso que tem o chamado Setembro Amarelo. Dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Eles estão tentando, de alguma forma, fazer com que isso seja algo crescente e trabalhado em todos os países, porque o índice é muito alto em diversos lugares aí do mundo. Agora, quando pensamos aqui no Brasil, né? Por que essa coisa também não acontece no Brasil? Então você vai ver algumas questões aí. Tabu em torno do tema. Então, as pessoas fazem a opção de não falar. Acho que se falar vai despertar mais interesse, vai despertar mais a curiosidade. Eu, pessoalmente, acho que a gente tem que falar. Eu sou daquela filosofia assim: prevenir é melhor do que remediar, né? Então, eu prefiro falar, eu prefiro discutir, eu prefiro debater, prefiro alertar do que não falar. Eu já participei de sepultamentos de jovens que eu confesso que eu não gostaria de estar. O baterista da minha igreja, 21 anos, isso já tem 7 anos,
Um rapaz assim, pensa num garoto alegre, extrovertido, brincalhão, zoador. Onde esse moleque chegava, a alegria estava presente. Onde esse garoto chegava, o ambiente mudava. Se estava para baixo, ficava para cima. Era o perfil desse garoto. Ele era baterista do nosso Ministério de Louvor. Brigou com a namorada inclusive era mais velha do que ele, estava com 21 anos na época, ela com 25. E aí tiveram um desentendimento, ela falou, não quero mais saber de você. Ele foi para casa e ingeriu veneno de rato. Evidentemente que não durou mais do que um dia e veio a falecer. Eu tive que sepultar esse garoto. Foi muito triste, foi muito doloroso, ele é uma pessoa muito querida. Participei do sepultamento de um rapaz de 24 anos que se enforcou também. Ele já tinha tentado 2 vezes, na terceira vez ele conseguiu. E você chega naquele ambiente, o clima é muito pesado, a família se sente culpada, os amigos se sentem culpados, as pessoas ficam questionando, né, onde foi que nós erramos, que nós não conseguimos impedir isso. Mas não é tão simples assim, a coisa é complexa. Embora dentro da área clínica da medicina, acredita-se que pelo menos 90% dos suicídios poderiam ser evitados, até porque a maioria deles, esmagadoramente, está geralmente associada a transtornos mentais. Você vai falar aí de depressão, que de todos os transtornos é o que mais contribui para isso, né? Transtorno de ansiedade e outros afins. Então, se você tiver um tratamento preventivo, se você, né, começar a tomar uma medicação adequada, e aí eu entro, né, se você fizer um trabalho psicoterápico concomitante, né, e no nosso caso aqui, nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a Bíblia, nós temos instrução na palavra, então a possibilidade de sucesso é muito grande para que isso não aconteça. Então a área clínica acredita que pelo menos 90% desses suicídios poderiam ser evitados. Agora, por que não são evitados? Pela ausência de informação, pela ausência de divulgação, pela ausência de tratar com muito mais seriedade um problema que é sério, onde a Organização Mundial de Saúde vê isso como um caso de saúde pública, né? Então, você vai ter todas essas questões envolvendo o Brasil, desculpa aqui, volta aqui, estigma e criminalização, a família fica muito marcada, lá a família do cara que se matou, a família do doido, as pessoas vão apontando o dedo, a sociedade faz isso, né? A família fica muito prejudicada, atendimento negligenciado, de alguma forma está tendo uma tentativa de preparar os profissionais da área de saúde para atender nas emergências médicas, né? Pessoas que vão para lá com ideação suicida, abordagem sensacionalista da mídia. A mídia só fala do problema de suicídio quando alguém famoso morre, somente. Então, quando o Avice morreu em março, se matou em março, então foi falado, reportagem, as revistas mais importantes do mundo inteiro comentando como é que alguém, no status dele, né, na posição que estava, cometeu um negócio desse. Aí procuram especialistas, procuram os psiquiatras para que eles deem as opiniões, para que eles falem, né? Eu não sei quem chega com... Como é o nome daquele comediante que se matou alguns anos atrás? Lembra dele? Oi? Americano. Robin Williams, né? É o vídeo mais acessado do YouTube é o dele. E quando ele faleceu, o cara era comediante, um cara muito querido, um excelente ator, por sinal, se matou. Problema de depressão, problema com álcool, provavelmente, né, abuso com drogas, e aí foi aquela coisa toda. A mídia só faz estardalhaço sobre o assunto quando alguém famoso morre. Então é sempre uma coisa assim, sensacionalista. A questão também, acesso a métodos para a prática de suicídio, que deveria ser debatido também, falado. O abuso de substâncias químicas, né? Então você vai ter consumo de álcool, consumo de drogas, né? Muita gente cheirando, muita gente fumando, muita gente enchendo a cara, e a galera acha que isso é bacana, né? Andar com um copo na mão, cheio ali e tal. Bebi todas, tomei todas, entornei todas, né? Tava caindo para lá, caindo para cá. Pessoalmente eu penso assim, não por ser cristão, mas qual é a graça de alguém encher a cara e ficar caindo que nem um retardado para lá e para cá? Qual é a graça? Qual é a vantagem disso? Não vejo graça nisso, não consigo ver graça nisso.
E não precisa nem ser cristão para isso. É questão de, qual é a graça disso? Eu encho a cara, fico caindo para lá e para cá e falando muito besteira às vezes. Não tem graça isso. Até porque os resultados depois são os piores possíveis. Esse camarada aqui não é do nosso tempo, não é da nossa época. Émile Durkheim, um sociólogo, alguns acreditam que ele é o pai da sociologia. Em 1897 ele escreveu um livro intitulado O Suicídio, e ele está abordando isso em 1897. A gente nem sonhava em nascer, nem eu sonhava em nascer nessa época, imaginem vocês, né? Então, esse camarada aqui, ele entendeu o seguinte, sociologicamente, o indivíduo se mata para parar de sofrer. Repete isso aí, vamos lá, todo mundo, Ele era filósofo, considerado o pai da sociologia. Ele percebeu esse fenômeno na sociedade, fez uma avaliação, né? Então, ele olhando a questão mais como um fato social do que como uma questão subjetiva do indivíduo. E aí ele desenvolveu uma teoria, né, onde ele entendia que haviam 4 tipos de suicídio: o suicídio denominado egoísta, o suicídio denominado altruísta, o suicídio denominado anômico e o suicídio denominado fatalista. E o que seria isso aí? Na perspectiva do suicídio Na perspectiva do suicídio egoísta, ele fala sobre assim, o problema de integração social. O indivíduo tem baixa integração social, dificuldade de se relacionar com a família, dificuldade de se relacionar com amigos, dificuldade de se relacionar com o grupo social ao qual ele estava inserido. E ele entendia naquela época que a família, e no caso a igreja, eram elementos integradores e que poderiam contribuir muito para fazer esse processo de integração e diminuir essa dor que o indivíduo estava sentindo. Quando se trata da questão do altruísmo aqui, ele já está falando do caminho oposto, elevada integração social. Trazendo para os nossos dias, terrorista, setembro de 2001, 11 de setembro de 2001, o que aconteceu? Quem é que lembra de história aí? Talvez alguns não fossem nascidos, não, eram nascidos aqui, né? Todo mundo, né? Setembro de 2001, não? Tu não era nascido não, cara? Tu já era nascido? E tu era nascido? Mas vamos lá, quem é que sabe o que aconteceu dia 11 de setembro de 2001? As Torres Gêmeas, né? Os caras foram lá e jogaram avião lá. Na cabeça de Durkheim, esse é um tipo de suicídio altruísta. Por quê? O terrorista fez aquilo que o grupo dele esperava que ele fizesse. Então eles fizeram exatamente aquilo, se mataram em nome da causa. Se está certo ou errado é outra história, né? Mas só analisando o fenômeno. Vou pular aqui, venho para o fatalista. Elevada regulação social. Então, muita regra, muita lei, muita cobrança, muita exigência. Isso pode acontecer em espaços familiares. Às vezes os pais colocam essa pressão sobre os filhos, ou a própria pessoa, ela se cobra demais também. Então ele relatou isso aí. E o anômico se relaciona exatamente à ausência de normas, à ausência de leis, e eu diria assim, traduzindo as palavras deles, a ausência de valores. No finalzinho vou enfatizar mais sobre isso aí. Isso é só para a gente se situar aqui. Então, o que é suicídio? É a junção de 2 palavras latinas, né? Sui, caedere. Sui quer dizer si mesmo e caedere quer dizer ação de matar. Então, ato que consiste em pôr intencionalmente fim à própria vida. Isso é suicídio, ou o próprio autoextermínio. Esse camarada aqui é um psiquiatra, Neuri Botega, 2018, quando houve o caso do Ápice, foram chamá-lo, entrevistaram, perguntaram como é que era esse problema, por que isso acontecia, queriam saber e tal, e ele diz o seguinte, suicídio é muitas vezes visto como uma única saída para cessar uma dor insuportável e que a pessoa acha que nunca vai terminar. Ela está com a dor e acha que nunca vai conseguir se livrar dessa dor. Quando a gente traz para o campo teológico, a gente diz assim, é uma dor na alma. A alma está sofrendo, a alma está tomada por uma dor que ela não consegue suportar. Quando a gente traz para o campo da psicologia,
a gente diz assim, é uma dor psíquica insuportável, ou uma angústia insuportável. E o indivíduo está tão tomado com essa angústia, com essa dor, e ele tenta de alguma forma se livrar dela e não consegue. Então ele pensa o seguinte: a única saída que eu tenho para que eu consiga me livrar dessa dor e dessa angústia é me matando. Só que ele vai avisando isso, se o socorro não chega, ele se mata. Vale ressaltar aqui, nenhum suicida de fato quer morrer. Diga isso para quem está do seu lado aí, ó. Nenhum suicida de fato quer morrer. Então, acredito nisso. Não, ele quer morrer. Não, não quer. Ele está simplesmente não, desesperadamente pedindo socorro. Porque no caso do suicida, envolve muitas vezes, na maioria dos casos, depressão, desesperança e desamparo. E ele está precisando de amparo, alguém que injete na vida dele esperança, para que o desespero não prevaleça. Então grava bem isso: ninguém que diz que quer morrer de fato quer morrer. Quem diz que quer morrer está dizendo: socorro, pelo amor de Deus, alguém me ajude, eu preciso de ajuda. Essa é a leitura correta. E vocês podem fazer isso relacionado, Deus nos livre e guarde, a vocês mesmos, mas quem sabe colegas que estão estudando com vocês, caminhando com vocês aí. Então, como disse aqui, quer dizer que quando ele está falando de se matar, na realidade está pedindo socorro, ele quer socorro. Estou pulando muito rápido. Processo. Primeiro surge a chamada ideação suicida, o pensamento sobre morte ou pensamento da morte, né? Depois isso pode evoluir para um plano suicida: como eu vou fazer esse negócio? Ou então, nesse meio caminho, pode haver um impulso suicida, simplesmente não há nenhum planejamento, a pessoa simplesmente vai lá e executa. E no final das contas, vem a tentativa, que pode ser bem sucedida ou mal sucedida. Então, em geral, o processo é uma ideação, dependendo da intensidade, vai para um plano, e aí vem a ação propriamente dita. Então, quando chega na ideação, alguém falou: pô, estou pensando em me matar, já ligue a antena, não ignore, já chega lá junto. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui. Olha, por que você falou isso? Ela, na realidade, não vai saber dizer talvez para você, mas ela já está dizendo assim: ó, você pode me ajudar? É isso que ela está querendo dizer. Alguns fatores de risco para o suicídio: transtornos mentais são os campeões. Mais de 80% dos casos relacionados ao suicídio tem a ver com transtorno mental. Dentre os transtornos mentais, o grande problema, esmagadoramente, é a depressão. Então, depressão tem tratamento. Quem sofre depressão tem que procurar um atendimento clínico, psicoterápico, tem que pedir ajuda, né? E na realidade, muitas vezes o depressivo ele precisa até ser carregado, porque na depressão envolve aí tristeza, desânimo, isolamento, ideação suicida, falta de apetite, diminuição da libido, do desejo sexual, um monte de coisa envolvida. E às vezes a gente tem que carregar mesmo não, vamos lá, você tem que ir, porque se depender dele, ele não vai, ele vai ficar encarcerado, vai ficar mergulhado lá na sua escuridão. Questões sociodemográficas que tem a ver com perda de emprego, tá? Questões psicológicas, vou citar um exemplo aqui: um casamento que acabou, a perda de um parente muito querido ou de um amigo, e condições clínicas incapacitantes, às vezes um acidente de automóvel que traz uma nova condição de vida, e a pessoa, ela sobrevive à tragédia, mas ela não consegue sobreviver à lembrança dela. Então, muita gente, às vezes, sobrevive a uma tragédia, mas não consegue viver a lembrança daquela tragédia. Ok? Vamos em frente aqui. Agora, chama-se atenção para os principais fatores de riscos relacionados ao suicídio. O histórico de tentativa de suicídio, seja na família ou seja do indivíduo. Então, participei de sepultamento de um rapaz de 24 anos de idade que ele tentou por 3 vezes, na terceira vez ele conseguiu. Então, o histórico é algo preocupante e precisamos avaliar. A questão do transtorno mental
que, segundo a parte clínica, né, é 90% responsável por ideação suicida. Isso aqui eu não vou ler, mas essa informação vai ficar aí, depois se vocês quiserem baixar, copiar, né? Isso é disponibilizado, inclusive, dentro do site da igreja, você pega lá. Esses detalhes aqui tem tudo a ver com aquele resumozinho lá, sobre transtorno mental, fatores sociodemográficos, psicológicos, por aí vai. Então, você vem aqui, alcoolismo, doença psiquiátrica, são muitas informações aqui, eu quero enfatizar outras coisas aqui pra gente, tá? Agora, frases de alerta, como é que eu posso identificar que alguém está querendo se matar? Primeira frase que diz assim, ó, eu preferia estar morto. Às vezes, a gente pensa assim, pô, fulano só pode estar brincando, né? Não, ele está começando a falar muito sério. E é nessa hora que a gente tem que intervir. Por que você está falando isso? O que está passando pela sua cabeça para você dizer uma coisa como essa? É a oportunidade, quem sabe, de salvá-lo. Eu não posso fazer nada. Sentimento de incapacidade em face à angústia que ele está sentindo. Eu não aguento mais. Essa aqui é o concurso. Eu escuto isso constantemente. Eu não aguento mais. Já fiz uma mensagem titulada Eu não aguento mais. Mas evidentemente para trazer uma resposta que Deus sempre tem para a nossa vida. Amém? Sempre tem. Outra, eu sou um peso na vida de outros. Gente que acha que por ele ser o que ele é, ele está pesado na vida do pai, está pesado na vida da mãe, está pesado na vida dos irmãos, está pesado na vida dos amigos, e ele vai assumindo isso. Eu sou um fracassado. Eu fico pensando assim, o que leva, por exemplo, um adolescente que está começando a viver, pensar que ele é um fracassado? Como é que pode isso? Quantos anos você acha que eu tenho? Uns 40? Pô, cara, tá bacana, hein? Quantos anos você acha que eu tenho? Arrisca. Fala você. Fala você. Ninguém sabe. Arrisca aí, vai. Ela olhou para você, eu falei com ela, olhou para você. Fala. 48. E você? Hã? Quanto? 42. 54, ele já sabe. 53. Sou filho adotado, criado numa família pobre, tinha tudo para dar errado, dei certo. Ontem, conversava com a minha esposa, com a Claudinha, onde é que Deus nos colocou, né? Quando a gente olha para trás da nossa vida, caramba, onde é que a gente foi parar? Então assim, com 53 anos, me aposentei, tem 6 anos que eu estou aposentado, era militar, sou formado em teologia, tenho formação psicanalítica e falei o seguinte, vou continuar estudando, estou fazendo psicologia, para o reino, para ajudar as pessoas, para estar mais capacitado. Então, saía 5 horas da manhã de casa sozinho, com 15 anos de idade, andava quase 2 quilômetros para pegar uma condução, porque não tinha dinheiro para passagem. Fiz a dieta do ovo, vocês conhecem a dieta do ovo? É só ovo, entendeu? É ovo frito, é ovo cozido, é ovo com chuchu, eu detestava ovo com chuchu. Não tinha dinheiro, meu pai não tinha dinheiro para comprar carne. Aí a gente vai olhando, lá na frente eu vou destacar um pouquinho isso. Por que um adolescente vai pensar que é um fracassado, está começando a viver agora? Quantos anos você tem? 17. E você? 17 também? Aqui é a aula dos 17? Tu tem cara de 14. 15. 13. Quase que eu acertei. 13. Vocês não podem pensar que são fracassados. Vocês estão começando a viver agora. Vocês não sabem o que é vida. Então é preocupante numa fase que nós temos que estar pensando em alegria, em prazer, em projeto, em sonhar. Como é que vamos pensar em morte? Como é que vamos imaginar que a vida não tem mais jeito? Eu sou um fracassado. Não pode, não é idade para isso. Outra frase, todos serão mais felizes com a minha partida. É alguém que está se sentindo pesado naquele ambiente. Eu acho que tem mais frases aqui, deixa eu ver. Tá, tem aqui.
ideias equivocadas com relação ao suicídio. Primeiro, se eu perguntar sobre suicídio, poderia induzir a pessoa a isso? Negativo, pelo contrário. Se você pescou algo no ar, percebeu que tem alguma coisa estranha, pergunte. Por quê? A questão não é perguntar, é como a gente pergunta. Então, grava isso. Eu tenho que aprender a ouvir, acolher e cuidar. Repete após mim. Ouvir, acolher e cuidar. Nunca julgar. Não julguem. Nosso papel não é de julgamento. É ouvir, acolher e cuidar. Quando eu faço uma pergunta como essa, estou dizendo que eu estou disposto a ouvir. Quando eu faço uma pergunta como essa, estou dizendo que eu estou disposto a acolher. Quando eu faço uma pergunta como essa, estou dizendo que eu estou disposto a cuidar e também não julgar. Porque cada história é uma história. Cada vida é uma vida. Outra questão aqui. Ele está ameaçando o suicídio apenas para manipular. Não. Ele está falando de suicídio porque ele está com uma dor, ele está com uma angústia insuportável. Tem que ser levado a sério. Quem quer se matar, se mata mesmo. Já ouvi várias pessoas falarem isso. Quem quer se matar, se mata mesmo. Coisa mais absurda. Esse negócio aqui não tem a ver com a ideia, né, de coragem ou de covardia. Não, quem quer se matar está pedindo socorro, ele não quer se matar. Quando ele diz assim, eu quero me matar, grava isso, ele não quer se matar, ele está pedindo socorro. A outra colocação, quem quer se matar não avisa. Avisa sim, e avisa muito. O suicídio é um ato de covardia ou de coragem, não tem nada a ver. É apenas alguém que está com uma angústia insuportável e que está pedindo socorro. Estou enfatizando isso para que a gente não se esqueça. Isso não tem nada a ver com coragem, isso não tem nada a ver com covardia, isso tem a ver com dor, com angústia. Essa que é a questão. Outra frase que eu já ouvi muitas vezes, que eu acho que é absurda, a pessoa conta a história dela, conta o drama dela, fala da dor dela, aí alguém vai lá e diz assim, no seu lugar eu me mataria mesmo. É que nem o cara que está lá no alto do prédio, como já aconteceu várias vezes aí, o cara ameaçando pular, e o pessoal, pula mesmo, é isso aí. O cara pula. Entendeu? Então não pode ter essas coisas aí. Vamos lá em frente. Como eu falei para vocês, né, tem que ter empatia. O que é empatia? Sentir com, e literalmente a palavra empatia quer dizer sentir dentro. É como se o fulano está aqui, compartilhando a dor dele, o sentimento dele, eu me coloco no lugar dele. Eu tento enxergar da perspectiva dele. Por que esse camarada está vivendo o que está vivendo? Por que ele está sentindo o que ele está sentindo? Eu vou lá para o lugar dele. Como é que eu demonstro isso? Com acolhimento, ouvindo sem julgar, não é isso? E cuidando. Eu mostro preocupação, eu mostro afeição, eu focalizo o sentimento da pessoa sem pressa, sem interrupções, né? E acima de tudo, sigilo. Não vou contar para a turma, não tem que contar para a turma. Às vezes na igreja, né, acontece em outros arraiais, eu não sei como é que é aqui, mas eu sei que aqui é um ambiente muito saudável. A pessoa assim, eu vou compartilhar com o fulano de tal para orar. Mas ele não está compartilhando para que seja orado, ele está fofocando mesmo. E a gente não pode, tem coisas que a gente tem que ouvir, não é conosco aqui. Não está na minha alçada, não está na minha capacitação. Vou procurar alguém que de fato possa ajudar. Mas não vou ignorar a circunstância e a situação, ok? Quem está habilitado para ajudar? Profissionais que sejam capacitados, que sejam empáticos. Eu digo profissionais aqui, mas inclui a gente também. Existe um problema muito sério denominado despersonalização e desumanização. A desumanização é a maneira fria e frívola com a qual eu trato meu semelhante. Eu trato ele como se fosse uma caixa de som. Eu trato ele como se fosse uma cadeira. Eu trato ele como qualquer outra coisa, menos como alguém que é gente. Desumanizou. A despersonalização tem a ver com o próprio indivíduo, que nem ele mais consegue se enxergar como um ser humano. E a nossa sociedade está
extremamente afetada por essas características. E aí, isso tudo entra de maneira contrária àquilo que Jesus nos ensinou. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Repete após mim aí, ó. Após mim. Nisto saberão todos que sois meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. E o amor que Jesus diz assim, ó, que vocês se amem como eu amei a cada um de vocês. É outro nível, é outro padrão. E nós temos que alimentar isso na vida. Clinicamente, tem as chamadas RAPs, que são as redes de atenção psicossocial. Você pode encaminhar essas pessoas para lá. Eu não sei se aqui em Cascavel tem, né? Tem, vocês sabem dizer se tem? Tem, né? As redes são formadas pelos centros de atenção psicossocial, chamadas CAPs, os ambulatórios e as unidades básicas de saúde, né? Na igreja tem bastante médico, inclusive tem 2 ali, né, que eu sei, né? Então pergunta para eles aí como é que é esse negócio, que eles vão poder informar vocês a respeito disso. Mas pode encaminhar para lá. Isso aqui é muito legal. Eu nem sabia da existência disso. É o chamado Centro de Valorização da Vida, o CCV. É mais velho do que eu. É desde 1962 que isso atua como socorro imediato para pessoas com ideação suicida. Você liga lá para 188, não é que do outro lado tem lá psicólogos, psicoterapeutas, né? Psicanalistas, psiquiatras, não. Tem pessoas que estão com os ouvidos prontos para ouvir. Inclusive, qualquer um de vocês pode participar disso. E como é que é o atendimento? Você entra em contato com eles, eles vão orientá-los, eles vão instruí-los, e vocês podem fazer isso em casa, né? Você pode atender, né? Você abre lá o teu notebook, faz o atendimento pelo Skype ou por telefone. Você não precisa ir onde a pessoa está. É aquele socorro de desafogo. Ela precisa falar com alguém, não tem ninguém, liga para 188 e assim, você está aqui em Cascavel, mas você pode atender alguém de Manaus, você pode atender alguém de Porto Velho. É um trabalho muito legal. Eu estive num fórum com eles no Ministério Público do Rio de Janeiro, junto também com o repórter da Globo, André Trigueiro, que ele desde 1999 ele atua nessa área, transmitindo informações sobre isso, e o trabalho deles é muito fantástico. Você pode ser um voluntário lá, né, e contribuir para isso também. Eu entendo isso como um trabalho do reino. Então você ouve lá, você vai estar ajudando alguém, tá? Pode divulgar esse número aí que é muito importante, 188. O que mais? E aqui eu quero então fazer algumas considerações para a gente aqui, em termos de palavra a respeito disso aí. Primeiro, a questão do suicídio anômico, que Durkheim tratava lá em 1897 como ausência de normas. Eu diria assim, ausência de valores. A nossa geração é aquela geração de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Quando Deus diz assim, ó, ai daqueles que chamam ao bem de mal, ao mal de bem, ao amargo de doce ao doce de amargo. A nossa sociedade hoje vive esse conflito de ausência de valores. Os nossos valores estão sendo assim trabalhados de uma forma muito perversa, e nós estamos perdendo a capacidade de realmente reconhecer aquilo que de fato precisa ser valorizado. E muitas vezes começa dentro de casa, com as relações familiares, a falta de respeito com os nossos pais, a falta de respeito com os nossos irmãos, a falta de respeito com o nosso semelhante. Então os valores estão sendo assim tripudiados na nossa sociedade. E aí, o mapa da violência que foi divulgado, se eu não me engano, no início desse ano, cita lá que houve 60 mil homicídios no Brasil, no último levantamento. E pensando sobre isso, eu entendo que o homicídio tem a ver com uma questão de valor, valor à vida, valor que o outro ser humano dá para o outro ser humano. Então, numa questão jurídica, homicídio é alguém que tira a vida de outro alguém.
Um ser humano que mata outro ser humano. E eu tentando assim, pensando numa questão teológica, sociológica, psicológica, eu acho que o homicídio ele vai além de simplesmente alguém matar outro alguém. Esse índice de homicídio que nós temos no Brasil, na realidade, é também um suicídio social. Por quê? Que quando um homem mata outro homem, quando um ser humano mata outro ser humano, ele está provocando um suicídio social. Eu estou provocando o extermínio da espécie. Isso é uma maneira de ver a sociedade suicida. Então, nas nossas relações, muitas vezes nós estamos matando um ao outro, mas na realidade, quando eu estou matando alguém, eu também estou matando a mim mesmo, porque eu estou atingindo a minha espécie. Eu acho que Durkheim, nessa época lá, em 1897, teve uma percepção muito importante a respeito da sociedade, e essa percepção dele, hoje, ela é, assim, em grande escala na nossa sociedade. As pessoas não têm sensibilidade. Saí lá da casa do pastor Jefferson agora, estava vendo um vídeo, as pessoas indignadas, uma mulher correndo, o cara atira nela pelas costas, ela cai, não satisfeito, ele atira de novo, a arma falha. Chega um outro dizendo para ele assim, dá a impressão que deixa para lá, ele recarrega a arma e atira 3 vezes na cabeça dela. E sai andando como se nada tivesse acontecido. Valores. Quanto é que vale uma vida? Uma vida vale o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus, mais do que morrer por uma multidão, morreu por indivíduos. Jesus, mais do que morrer por uma coletividade, Jesus morreu por individualidades. Eu morri por você. Enquanto que Jesus deu a vida dele para que outros tivessem vida, nós temos uma sociedade caminhando no caminho oposto. Estão tirando gratuitamente a vida dos outros. E o pior, esses acontecimentos podem nos afetar, na medida que estamos recebendo informações e nos alimentando disso. E aí a gente tem que contrapor. E é nessa hora que entra a palavra, que entra o conhecimento do valor que a palavra tem e dos valores que ela transmite. Quanto mais eu me encho do conhecimento desses valores, mais eu tenho condições de combater os desvalores que a sociedade prega. Então cresço na palavra, cresço no conhecimento da graça. Relacionado a adolescentes e jovens, o que eles conseguiram perceber que tem atingido tanto essa juventude que tinha que estar pensando em vida, em prazer, em alegria, em se divertir, em sonhar, em criar projetos, né? E trabalhar. Perceberam que há uma turma muito grande vítima de bullying. E é engraçado que, na minha época, ter apelido era uma coisa boa, né? Eu lembro até hoje o apelido que minha esposa tinha. Na verdade, ela me contou depois. Posso falar teu apelido? Como é que era? Posso? Gente, aquele mulherão ali era chamado de Olívia Palito. Quem não conhece a história de Popeye? A Deise era magrinha. Nós, quando casamos, ela tinha 49 quilos. Eu contava as costelas delas aqui. Contava. Mas nem por isso é traumatizada. Meu Deus, me chamaram de Olívia Palito a vida inteira. Até porque teve uma evolução assim, enorme fisicamente, né? Ficou um mulherão. Não chamei ela de gorda, não. Tô falando aquela mulher, né? Bonitona, aí vai ficar traumatizada, porque lá na adolescência chamou de Olívia Palito. Vocês não têm ideia de quantos apelidos eu tive na vida, mas nenhum deles pegou. Os nossos colegas, a gente não sabia o nome, porque chamava era apelido. Todo mundo tinha um apelido, você mal conhecia o nome. Pô, quando o cara falava o nome, pô, quem é fulano de tal? Pô, é o Ratinho, cara. Ratinho tem esse nome? É esse nome. E a gente, nem por causa disso. Agora, qual é o problema do bullying hoje? O problema do bullying é que a zoação vem com requinte de crueldade. Não há limites e não há parâmetros. E isso tem afetado muita gente emocionalmente, psicologicamente.
E a gente não pode se associar a essas coisas. Nós temos que ter sensibilidade para fazer uma leitura do quanto as nossas brincadeiras estão afetando o outro. E o bullying é algo que tem contribuído para a ideação suicida no meio dos jovens e principalmente no meio dos adolescentes. Uma outra questão também levantada aqui é o envolvimento com álcool e drogas. Não está ali, mas está aqui na cabeça. Então, às vezes, de maneira associativa, problema emocional, mergulha no álcool ou mergulha nas drogas e muitas vezes boa parte dessas vidas são ceifadas. Gostava muito de um ator chamado Heath Ledger. Ele foi o Coringa do Batman, o melhor Coringa que eu já vi na vida, né? Como também foi a melhor série de Batman. Eu gosto de filme. E esse camarada, em pleno auge da carreira, é encontrado morto. Houve um silêncio, mas era nítido que esse cara cometeu autoextermínio através de álcool e drogas. E remédios também. Não estava suportando a angústia que ele estava carregando naquele momento. Outra questão aqui são os conflitos familiares. Os ambientes familiares completamente desajustados, afetando, né, o aspecto emocional de cada adolescente, de cada jovem. Falei esse assunto numa universidade lá no Rio de Janeiro. Um público em torno de 250 pessoas. Quem era crente, não sei. Quem não era, não sei. Mas eu só sei que muita gente estava chorando naquele ambiente acadêmico por causa de conflitos familiares. Essa guerra constante entre marido e mulher, sem considerar os filhos. E muitas vezes alguns pais, irresponsavelmente, para atingir o cônjuge, usam os filhos para poder ferir o outro. Então nós precisamos trabalhar para construir ambientes melhores, lares melhores, entender que lar tem que ser aquele lugar que eu tenho o prazer de estar aqui, eu gosto de estar aqui. E eu diria para vocês que são os mais novos, se de repente vocês convivem dentro de um lar, pai e mãe está sempre brigando, de alguma maneira, né? Vocês que conhecem a palavra, vocês que conhecem Jesus, nunca desistam deles, mas vai lá, ora ao Senhor, clama por eles, quem sabe, em algum momento, em algum lugar, em alguma hora, o Senhor vai operar e essa família vai ser transformada em nome de Jesus, amém? Façam isso, mas nunca desistam. Outro fator que tem afetado, a questão da tecnologia, aquela falsa sensação de estar junto. Vocês se comunicam pelo WhatsApp, vocês falam pelo Facebook, né? E aí comunica lá, eu tenho tantos seguidores no Instagram, e aí a gente fala no Twitter e tal. Estamos juntos. Falsa sensação. Sabe o que conta? Vem cá, brother, por favor. Sabe o que conta? O que conta mesmo no relacionamento é isso aqui. Pô, chegou, meu irmão, toca aqui, dá um abraço, né? Vamos sentar, vamos aqui, vamos bater um papo, vamos comer uma pizza, vamos engordar. A gente é bem atlético, né? Tu joga bola? Basquete. Ah, ele joga basquete, eu sou do futebol. Ainda sou do futebol, enquanto der, enquanto o joelho permitir. Mas tem que ter esse negócio, sentar, confraternizar. Estou sabendo que tem hambúrguer depois aí, né? Ótima oportunidade. Vamos engordar e bater papo, trocar ideia. Guarda o celular, não fica no Zap toda hora, né? Então, usa o Zap, eu uso, minha mulher usa. De vez em quando ela fica no Zap, o que você está vendo aí? Não, estou olhando a informação. Aí quando ela quer atenção, eu estou no Zap, o que você está vendo aí, né? Ela quer atenção. Então, o problema não é a tecnologia, o problema é o que nós estamos permitindo com que a tecnologia faça conosco. Então não abra mão de estar junto, não abra mão de brincar. Essa é uma geração, gente, que talvez não tenha história para contar. Gente que não sabe o que é brincar de pique. Sabe o que é brincar de pique? Já ouviu falar? Sabe o que é isso? Brincou alguma vez? Tu brincou que tipo de pique? Foi tão marcante que tu tá na dúvida, né? Quem é que já brincou de pique aqui? Qual foi o pique que você brincou? Pique esconde. Esse era bom, né? Esse era legal. Agora tu brincou na adolescência quando tu era criancinha? Criancinha, né? Olha só.
Quem é que sabe o que é pique bandeira? Oh, que coisa boa, né? Era legal colar o adversário do outro lado, não era? Vamos ver aqui. Pique bandeira, piquetar. Piquetar, não conhece piquetar? Não, alguém tinha que correr atrás de alguém. Quando tocava lá, tá contigo. Aí o outro tinha que salvar. Tem outro nome isso? Ah, é pega-pega. Pega-pega já é um nome suspeito, né? Pega-pega. Pega-pega, ficar... Não. Tem mais pique nesse negócio aí. Quem é que já jogou queimado na vida? Oh. Quem é que já deu topada na vida brincando? Topada. Preste atenção agora aqui, ó. Olha só. Sabe qual é o grande problema da geração Y? Ela não tem história para contar. A história dela está resumida à tecnologia. Os relacionamentos dela estão resumidos à tecnologia. E quando se encontra pele com pele, é para transar. E muitas vezes, aquele orgasmo, que pode ser legal ou não, depois gera frustração, culpa e um sentimento de punição. E ela vai se entregando um relacionamento após o outro. O pega-pega, que poderia ser um pique-tá, se torna simplesmente um elemento de punição. Uma geração assim tão complexada, cheia de complexo de inferioridade, e que acha que vai ser reconhecida porque tem o melhor aparelho telefônico, seja um iPhone, seja um S9 desse da vida, ou porque está calçando um tênis de marca, usando uma roupa de marca, ou porque aquela garotinha, né, passa e todos os garotos olham e ficam tarados por ela, ou então porque ele é o pegador de todas, status. Mas quando vai deitar, vem a realidade. O que eu estou fazendo com a minha vida? Às vezes não é com essa pergunta, mas a crise está lá. Aproveite o tempo que vocês têm e criem histórias, boas histórias de relacionamento. Sabe qual é o prazer de estar aqui? Existem inúmeros, mas existe o único prazer, é estar com Jefferson e Cláudia. Porque nos conhecemos alguns anos atrás, não faz muito tempo não, foi na década de 80, em 1988, uns 30 anos já. Mas houve uma história, houve um encontro, e apesar do tempo, essa história está marcada e registrada. Qual é a história que vocês têm para contar? A tecnologia, na maneira equivocada de ser utilizada, produz essa falsa sensação de estar junto. Estar junto é estar do lado, é resgatar abraços honestos, sinceros, acolhedores, olhar olho no olho, respeitar o outro, andar junto. Isso vai para a vida toda. E quando vocês estiverem lá na frente, como alguns já estão, é o meu caso, a gente olha para trás, puxa, como é bom ter história para contar. Como é legal. Aí qual é a história que tu vai contar? Tu não tem história, porque a única coisa que você soube fazer foi ficar no Zap. Mais nada. Se tem uma coisa que fica na nossa vida, é relacionamento. E ontem, no encontro aqui da oficina, deixei uma frase aqui muito séria e muito importante. Nós somos resultado dos nossos encontros. Quando alguém passa pela vida de alguém, esse alguém e esse outro alguém nunca mais vai ser o mesmo, para o bem ou para o mal. Nós somos resultado dos nossos encontros.
Quanto mais encontros sadios, melhor para nós. Porque o outro, sendo bom, nos ajuda a nos construirmos e sermos melhores a cada dia que passa. Amém? Então, faça uma experiência. Você não vai morrer se ficar sem celular. Experimenta marcar encontros que vocês não olhem para o celular. Vamos comer uma pizza, vamos trocar ideia. Guarda o celular, faz um teste. Aí você pensa assim, eu não consigo. Consegue, você é mais forte do que você imagina. Diga para quem está do seu lado, você consegue. Você é mais forte do que você imagina. Diga para quem está do seu lado assim, vamos ter história para contar. Fala aí. Outra questão, desemprego. Atinge já não tanto os adolescentes, mas uma classe mais madura dentro dessa faixa etária aí. Crise sempre houve, sempre haverá. O Brasil hoje tem entre 13 e 14 milhões de desempregados. Mas você é de Jesus. E a Bíblia diz que Deus cuida de nós. E ela diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando ela diz isso, ela diz o seguinte, eu admito a chegada da ansiedade, só não aprovo que você ande com ela. Deus está dizendo, ela pode chegar, mas você não precisa andar com ela. Então o texto diz assim, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam todas elas conhecidas diante de Deus, com orações, com súplicas e com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Deus está dizendo, eu sou também um Deus que promovo saúde emocional e saúde psíquica. Não precisa sofrer de transtorno de pânico, não precisa sofrer de transtorno de ansiedade, não precisa. No Brasil, 18 milhões de pessoas sofrem de transtorno de ansiedade. Você não precisa fazer parte disso. Deus está dizendo, deixa comigo, coloca diante de mim. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor que te ajuda, que te guarda. Amém? Outra questão aqui, olha. Essa ideia de ser feliz o tempo todo. Você abre o Facebook, né? Dá inveja de algumas pessoas, não dá inveja? Caraca, onde fulano está? Chegamos aqui, um casal ontem falando com a gente. Pô, nós vimos o Tijolo. Tijolo está lá em Nova York aí. Tijolo é um cara, é o marido de uma esposa que esteve aqui com a gente há 2 anos atrás, né? Participou do retiro e tal, fez amizade, e o pessoal falando, Tijolo em Nova York. Falei, Tijolo está em Nova York e tal. Aí você pensa assim, Tijolo está feliz da vida. Eu também ficaria feliz da vida em conhecer Nova York, Paris, né? Grécia, e por aí vai. Agora, a questão não é essa, a questão é que existe aí uma filosofia enganosa, dizendo que você tem que ser feliz o tempo todo. Presta atenção numa coisa aqui. Ninguém, absolutamente ninguém nessa vida é feliz o tempo todo. Quando você lê o livro de Eclesiastes, diz lá assim, há tempo de sorrir, mas também há tempo de chorar. Há tempo de abraçar, mas também há tempo de deixar de ser abraçado. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então aprendam isso, ninguém é feliz o tempo todo. Tem hora que a gente sofre, tem hora que nós choramos, tem hora que a dor vem mesmo, e isso independe se você é de Deus ou não, isso é para todo mundo. A questão é como nós lidamos com esses momentos de dores e de angústia. Ano passado eu quase morri, mas não morri, senão não estaria aqui. Sofri pra caramba.
Minha sogra, que é praticamente uma mãe, mandava mensagem para mim assim: meu filho, né? Deus não vai deixar você sofrer, Deus não vai deixar você sentir dor. E o que eu tinha? Dor e sofrimento. Mas é coração de mãe. A mãe não gosta de ver os filhos sofrerem, porque se os filhos sofrerem, elas sofrem. Então é melhor que os filhos não sofram, porque eu não sofro também. É o desespero, mas não adianta. Na vida isso acontece. Ninguém é feliz o tempo todo, mesmo sendo de Jesus. Agora, o que acontece? Essa geração não é acostumada com dor, e quando vem a dor, ela quica. Eu não estou preparado para isso. Mas olha, quando Deus permite que a dor chegue na nossa vida, Ele também permite que a graça venha sobre nós. Paulo fala lá em Coríntios 9 que ele estava com dor, e o negócio era sério. E ele disse que orou para Deus livrar, e falou: não, filho, tu vai ficar com essa dor aí, tu vai ter que segurar esse tranco. Olha só, tu não vai segurar sozinho não, eu vou te dar graça, porque a minha graça, né, a minha força, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Deus, quando permite que a dor chegue na nossa vida, Ele também nos dá graça para suportar a dor. O que eu tive foi graça. A dor estava lá, o sofrimento estava lá, a angústia estava lá, mas não faltou graça. E entendam isso, dor faz parte da vida. Diga isso para quem está do lado: dor faz parte da vida, mas abundantemente a graça de Deus também. Então tem hora que vocês vão sorrir, vocês vão pular, vocês vão se divertir, vocês vão se alegrar, mas tem hora que vocês vão chorar também. E eu gosto de um texto que diz lá, assim, ó, Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aí eu, quando leio esse texto, o que Deus está dizendo? Choro faz parte da vida, em algum momento, em algum instante, em alguma hora. Mas Deus não deixa ninguém triste para sempre. Diga isso para quem está do seu lado: Deus não deixa ninguém triste para sempre. Fala de novo agora, você com autoridade, vai lá: Deus não deixa ninguém triste para sempre. Amém? Se vocês entenderem isso, a maneira de encarar a vida vai ser melhor. E vou falar uma outra coisa que não está aqui. A geração Y é a geração que não sabe ouvir não. E isso é culpa dos pais. Houve um tempo aí, principalmente na década de 80, né, que não podia bater no filho porque era crime, não sei o quê, blá, blá, blá. Olha a geração de hoje, olha a quantidade de jovens que estão morrendo nos nossos dias. Nós temos que aprender a ouvir não. Eu cresci ouvindo não. Não é o pai dizer que tem que dizer não por dizer não, é dizer não quando é não. O garoto está lá, olha a comida que a mãe fez. Ah, não quero comer essa comida não. Como assim? Aí a mãe, ao invés de fazer esse indivíduo comer, ah, meu filho, o que você quer? Aí vai lá e faz a comidinha. Gente, nenhum problema a mãe fazer uma comida legal para você de vez em quando. A minha mãe, para variar a dieta, um dia era ovo frito, outro dia era ovo mexido, no outro dia era ovo com chuchu. Eu detestava ovo com chuchu. Só de olhar a panela e ver aquele ovo com chuchu, aquilo era horrível, mas era o que tinha para comer, tinha que comer. Tinha dia que não tinha nem ovo. Eu adorava comer pão com manteiga, mas nem todo dia dava para comer pão fresco. Tinha que comer pão dormido, duro. Passava manteiga lá, né? Tinha que comer, é o que tinha. Então, a galera não está acostumada a ouvir não. Aprenda uma coisa, olha só. Na vida, nós vamos ter que ouvir muitos nãos. Não tem jeito. Gostando ou não gostando. E temos que aprender isso desde cedo. Os pais têm que ajudar os filhos a entenderem isso. Estabelecer limites. Evidentemente também dar a eles os direitos, mas estabelecer limites. Porque lá fora, ninguém tem pena de você.
Então, quando teu pai disser não, obedeça. Quando a mãe disser não, obedeça. Você professa a fé em Jesus? Entenda, honra teu pai e tua mãe. Filhos, seja obediente a vossos pais. É mandamento. Eles vão errar. Meus pais erraram comigo, mas foram pessoas honradas. Dou graças a Deus a um homem que sou graças a meu pai. Meu pai era daquele cara que dizia assim: a palavra de um homem vale mais do que um documento assinado. E não era discurso, porque eu vi isso na vida dele. Eu aprendi a ser honesto não com o cristianismo, aprendi a ser honesto com meu pai. Então entendam que na vida não também faz parte. E você não vai querer se matar por causa disso. Ah, me negaram. Negaram nada. Levante-se e caminhe. A vida continua. Amém? E para a gente fechar, fatores de proteção, bons vínculos afetivos. Um ambiente como esse aqui é super jóia, é super legal. Vocês estão inseridos numa igreja muito legal. Então, aproveita ao máximo esses contatos que vocês têm. Cultive amizades. Realmente andem juntos. Respeitem um ao outro. Sejam bons uns para com os outros. Sejam carinhosos uns com os outros. Aproveita mesmo. Porque um dia você vai crescer, você vai casar com alguém, você vai para outro lugar, e muitas vezes nós vamos para outros lugares e não tem ninguém, a não ser quem foi conosco. Aí sabe o que a gente tem que fazer lá? Aquilo que nós aprendemos a fazer e aproveitamos na vida, a gente começa a cativar outros, e a gente traz os outros para junto da gente, e aí vamos viver junto com eles aí. Então aproveita mesmo, crie bons vínculos afetivos. Aos mais novos, respeitem seus pais, tratem com honra, tratem bem. Pode ser que teu pai ou tua mãe não seja o melhor pai ou a melhor mãe do mundo, não importa. A questão não é o que fizeram com você, a questão é o que você vai fazer com tudo isso que produzir em você. Esse é o segredo. Gente ruim a gente vai encontrar em todo tempo, em todo lugar. Gente querendo o nosso mal, vamos encontrar em todo tempo, em todo lugar. Mas a questão não é o que eles fazem, a questão é como reagem diante do feito deles. Reajam bem, reajam da melhor maneira possível, construam vínculos afetivos, produzam sentimentos de integração. Integração é a capacidade que eu tenho de influenciar alguém e desse alguém me influenciar. Só há integração com influência. Sem influência não há integração. Então, influencie da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Como? Amem. Sejam bons. Mostrem o lado bom da vida. Acho que tem até um filme esse, tem um filme aí, O Lado Bom da Vida. Os dois atores são ótimos. Mas qual é o lado bom da vida? É esse amor que Jesus plantou dentro do nosso coração. Espalha isso, semeia isso, cultiva isso, né? Na sua família, no seu casamento, para quem é casado, nos amigos, nos grupos sociais. E aprendam a vivenciar aquilo que realmente é valoroso. Tem muita coisa aí que o pessoal diz assim, se você falar, careta e tal, não sei o quê, não tem esse negócio de careta não. Lá na frente você vai ver que não é careta. Tem que ter valor. Nosso problema social são ausências de valores, e nós precisamos de valores. E o maior valor é cuidar e preservar alguém. Cuide, ame, abrace, beije, brinque. Deixa o celular um pouquinho de lado, deixa o tablet um pouquinho de lado, deixa o computador um pouquinho de lado. Pô, mas eu não tenho, eu queria ter. Rapaz, tu não sabe o livramento que Deus está te dando. Fica tranquilo. E entenda que, por mais que as coisas possam dar a impressão que estão se perdendo, Deus está no controle de tudo. Confia, pois, no Senhor e espera nele. Então, guarda isso no coração de vocês. E lembre-se, não é tempo de morrer. Ainda não chegou a nossa hora. É tempo de viver e vamos aproveitar cada momento, cada minuto que Deus nos tem concedido. O grande segredo da vida é
não é viver nem muito, mas é viver bem. Quando é que eu vivo bem? Quando eu vivo com propósito. E qual é o propósito? Eu estou aqui para servir a Deus. Não há projeto melhor. Mas isso não nos proíbe de lazer, de diversão, de escolher e de criar e construir amizades, criar e construir laços. Façam isso, vivam, escolham viver, escolham ser felizes. Deus abençoe a todos. Amém?